Excelentíssimo senhor senador, presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, mineiro como eu, que saí das Minas Gerais, lá de Grão-Mogol, fui estudar em Montes Claros e hoje chego aqui no plenário dessa casa. Para mim é uma honra sem tamanho e pela primeira vez um presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria está presente nessa casa e é ouvido. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por abrir a porta para quem sabe fazer ciência, já que nós temos a Brazilian Journal of Psychiatry, uma das melhores revistas de psiquiatria do mundo, é nossa, sem ajuda financeira nenhuma de nenhuma instituição pública e mesmo privada, praticamente pouco ajuda, mas nos fez tornar das melhores revistas da América Latina, está sempre entre a primeira e segunda revista. E hoje eu estou aqui para falar para o senhor o que é que nós pensamos. O senhor sabe por quê, senador? Nós nunca fomos ouvidos. Nunca nos chamaram para vir aqui, exceto quando da construção da lei, que fomos ouvidos como um todo, o ministro, à época, nosso ex-ministro, nosso deputado federal Osmar Terra, que teve todo o nosso apoio para a construção da lei, no sentido da defesa da saúde mental da população brasileira. Agradeço o senador Efraim, agradeço o senador Girão, dois senadores que estão trabalhando intensamente nessa área e que sempre também nos chamam para ser ouvido. Mas neste plenário é a primeira vez que chegamos. Senador Pacheco, você sabe que o cenário no Brasil hoje em relação às doenças mentais é grave, senador? Cerca de 70 milhões de pessoas, senador, têm doenças mentais no Brasil. Nós somos campeões mundiais em termos percentuais de transtornos de ansiedade. Antes da pandemia, nós já tínhamos 9,3% da população brasileira com transtornos de ansiedade. Isso é grave. O Brasil não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Nós estávamos com 5,8% da população brasileira, senador, antes da pandemia, com depressão. 5,8%. Só perdíamos para os Estados Unidos em termos percentuais, que era 5,9%. Em 2022, soltou-se uma pesquisa brasileira chamada Vigitel. Sabe para quanto, senador, que nós pulamos pós-Covid, para quadros depressivos no Brasil? 11,3% da população brasileira com sintomas depressivos. É grave, é gravíssimo. E nós temos a esquizofrenia, que é uma doença irreversível, e que a maconha simplesmente faz com que ela venha à tona e que nunca mais saia da vida das pessoas, quer seja os pacientes, quer seja dos seus familiares. Então, senador Girão, é muito grave você brincar com isso. Qual é o cenário dos tratamentos em saúde no mundo? Nós caímos nossos índices ligados às mortes por cânceres. Caímos nossos índices com as mortes ligadas à AIDS. Mas em relação ao suicídio, nós estamos crescendo assustadoramente com nossos índices. E isso se deve a quê? Se deve à presença de mais acessos a drogas, a álcool. A facilidade do acesso faz com que a doença venha a cada vez pior, porque praticamente 100% daqueles que cometem suicídio é porque estão doentes, é porque têm doença mental. Então, os índices crescem assustadoramente. E o que é que nós temos feito? Nada. Como coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, nos assusta. E eu gostaria muito de colorir essa casa aqui em setembro de amarelo, para a gente trabalhar a prevenção do suicídio. E qual é a segunda maior causa de suicídio? Uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. E nós estamos falando em liberação. Prestem atenção.
Todo mundo nessa casa sabe muito bem que nós tínhamos de 48,5% a 50% da população brasileira que consumia cigarros. Nós não fizemos liberar, nós fizemos restrição do uso. E quanto mais restrição nós fizemos, nós baixamos de 50% da população brasileira que consumia o tabaco para cerca de 10%. Então nós temos o melhor case no mundo, com os melhores resultados. Como que nós vamos liberar? Como que nós vamos facilitar o acesso? Isso é desconhecimento da matéria científica sobre o uso e consumo de álcool e outras drogas, muito especificamente da maconha. Sabe qual é a quantidade prevista que é segura para o consumo da maconha? Zero. Não há quantidade prevista de segurança do uso. Se há que banir uma droga da face da terra, é a maconha. Então a gente tem que diminuir a produção. Nós temos que diminuir a possibilidade de distribuição. Nós conseguimos fazer isso com antibiótico. Nós podemos conseguir fazer isso com todas as drogas. O Brasil, por exemplo, não produz uma folha de coca. Mas tem todos os insumos que transformam a folha na pasta base. Por que nós não regulamentamos as substâncias que são usadas para fazer a transformação da folha na pasta base? Conseguimos fazer com antibiótico. Por que nós não conseguimos? Aí os países que produzem a folha jamais produziriam a coca, a pasta base. Não há benefícios, nunca houve. Não há benefício nenhum de nenhuma substância fumada. Não há benefício para a saúde. Por que essa é a única substância, a única planta? Está cheio de planta medicinal aí. Mas essa é a única que tem essa luta, esse desespero para a liberalização do porte. Espera aí, está liberar o porte, senador Pacheco? Como assim? Mas comprou onde, senador Pacheco? Onde é que vai comprar? No tráfico. O tráfico, só existe os grandes traficantes, porque existem os pequenos distribuidores. Ah, eu estou portando a maconha aqui. Ah, são tantas gramas. Correto. Tem segurança para a saúde? Zero de segurança do uso para a saúde. Eu estou portando aqui, senador, e eu comprei onde? Eu estou carregando de onde para onde? Os próprios grandes traficantes treinam os seus filhos dizendo, jamais consumam isso. Isso é para vender para os outros, jamais para consumir. Eles não usam, porque eles sabem do mal que faz. Eu estive no Congresso Americano de Psiquiatria agora, no mês passado, no mês de maio. Eu fiquei abismado no que transformou o São Francisco. Estou abismado com o que se transformaram as ruas de Los Angeles. E, olha, a Califórnia é considerado o 8º, entre aspas, país do mundo, em termos financeiros. E eles não estão conseguindo lidar com isso. Nós é que vamos conseguir? Tem ideia o que é marcar uma consulta no SUS, no Brasil? Que é paga por R$ 7,50, na psiquiatria R$ 10 uma consulta do SUS. Tem ideia do que é conseguir para quem adoece, para quem faz um quadro psiquiátrico, para quem está com ideias de suicídio, para quem tem um quadro de depressão, de ansiedade, de pânico? Vocês não têm ideias. Não é brincadeira. Eu gostaria de dizer aqui que eu não sou vinculado a nenhuma ONG, que eu não sou vinculado a nenhuma indústria do álcool, da maconha, nenhuma indústria financeira, indústria de medicamentos. Eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Psiquiatria, aqui me dado essa possibilidade de aqui representar pelo nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Irã Galo. Estou muito honrado de estar aqui frente ao senador do meu estado, presidindo essa casa, e a psiquiatria brasileira tendo voz sendo ouvida. Pelo amor de Deus, senadores, não permitam isso.
Nós não podemos criar uma fábrica de loucos no Brasil. O preconceito com o doente mental é enorme. O preconceito com o dependente químico é duplo, é o duplo estigma. Nós não aguentamos mais esse preconceito estrutural. O próprio Estado nos coloca, assim, completamente na marginalidade da realidade do que precisamos. Nós precisamos disso. Agradeço ser ouvido aqui hoje pelo senhor. Muito bom saber que um senador do meu estado, presidente dessa casa, não vai deixar acontecer no Brasil esse absurdo de, por uma canetada, liberar as drogas. Não faz isso, nós vamos destruir com a nossa população. Não faz isso, senador. Muito obrigado de coração.